Graça e paz. Estamos aqui num lugar lindo. Como está chovendo muito, vamos fazer aqui dentro. O projeto era lá fora, ao ar livre, mas não importa, importa o que vai acontecer. Sim. Pastora Isabel é uma discípula minha. Pastora Isabel é mais uma conselheira que Deus trouxe para agregar valores ao nosso ministério. Tem sido bênção na nossa vida. E hoje vamos entrevistá-la. Já entrevistamos vários conselheiros e hoje vamos saber quem é Pastora Isabel, quem foi Pastora Isabel e o que o Silk, o Ministério Silk, representa na vida dela. E a primeira pergunta, linda. Ela é linda, intensa, vocês não têm ideia. Que pessoa intensa. O tempo todo ela está a 1000 por hora, turbinada. Gente, olha quem fala de intensidade para mim. Vamos lá, Pastora Isabel. Primeira pergunta. Quem foi Pastora Isabel? Conta quem foi você. Bom, eu nasci num lar muito desestruturado. Meus pais me ensinaram muitos valores. Honestidade, hombridade, mas não tinha a verdade que liberta. Por conta disso, era uma desestrutura e uma loucura total. Meu pai e minha mãe se relacionavam já há um tempo. Desse relacionamento teve meu irmão. Depois a minha mãe teve ficou grávida de um outro bebê e provocou um aborto. E na sequência eu vim, depois do aborto do meu irmão. Nasceu pós-aborto? Nasci pós-aborto. E quando nasci, os médicos disseram, minha mãe ouviu na hora do parto, a mãe nós conseguimos salvar, a bebê não. Nasci toda roxa, mas aí depois de um tempo eles voltaram e disseram que eu estava salva, tinha sobrevivido. Até porque a última palavra não é do médico, é de Deus. Né? E Deus tinha um propósito, né, pastora? E então cresci nesse lar. Meu pai, na verdade, não tinha ainda vindo assumir a mim como filha. E com 1 ano e 8 meses de idade, ocorreu uma situação muito triste. Uma pessoa rasgou um brinquinho e abriu a minha orelha literalmente. Fiquei toda ensanguentada. Minha mãe chegou do trabalho e viu aquele cenário. E uma amiga em comum foi falar para o meu pai o que estava ocorrido, pai que até então não havia me conhecido. E aí meu pai veio me conhecer naquele dia. E aí ele disse para minha mãe, sai do trabalho e cuida da menina. Meu pai nunca me chamou de filha, cuida da menina. E eu cresci então nesse lar, os dois se juntaram e meu pai começou a beber demais, minha mãe era muito nervosa. Meu pai, como nordestino que era, sempre tinha um facão em casa e foram anos de ameaça de morte. Ele sempre tentava extravasar as suas frustrações na bebida e com isso vinha a violência. Minha mãe, em contrapartida, muito nervosa por tudo aquilo, me batia demais. Teve um dia que ela me bateu até eu desmaiar com 5 anos de idade. E eu vivia chamando a polícia para evitar deles se matarem na minha frente. Quando a polícia chegava, eu vivia implorando para não levarem meu pai, porque eu tinha medo dele apanhar ou sofrer alguma violência na cadeia. E é a contradição no coração de uma criança, sim, né? Ao mesmo tempo que ela quer se defender, quer defender a mãe, mas ela ama o pai, sim, ela não quer que o pai sofra num presídio. Isso é comum em casos de violência doméstica, sim, né? É comum, mas prossegue. E isso perdurou enquanto eu era criança, porque quando eu me tornei adolescente, eu comecei a ficar com muito ódio do meu pai, porque na adolescência já vem uma outra consciência, né, pastora? E dos 8 aos 18 anos de idade, eu fiquei perambulando por igrejas evangélicas, porque o meu lar era um lar católico, e um dia uma vizinha com 8 anos de idade leu a Bíblia para as crianças da rua. Foi meu primeiro contato com Deus da Bíblia. Eu sempre falo para as mães, pastora, que a gente nunca sabe quem a gente está criando. Com 8 anos de idade foi meu primeiro contato com o Deus da Bíblia e eu comecei ali uma história com Deus de amor. Mas eu não queria me converter porque eu era muito nova e achava que tinha que curtir a vida. E aí até fica também um recado para os jovens e adolescentes que no mundo não tem nada para nos fazer feliz, muito pelo contrário, só para matar, para roubar e para destruir. No mundo tereis aflições, é o que a Bíblia ensina, né? É verdade. E aí com 18 anos de idade, numa balada, num lugar onde eu sempre ia de final de semana para beber, para afogar também as minhas frustrações e mágoas, eu ouvi uma voz que me disse exatamente assim:
o que você está fazendo aqui? Meu Deus. E aquela voz, ela foi uma voz muito recheada de amor e ao mesmo tempo com um confronto de uma maneira imperativa, do tipo, você não é daí, você tem que vir pra cá, seu lugar. não é o seu lugar. E na hora eu olhei para os meus amigos bebendo e eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou com um bando de pessoas que são frustradas, fracassadas e estão afogando as suas mágoas na bebida e eu sou igual a eles. E eu respondi de imediato, domingo eu vou na igreja. Ainda nesse ínterim, além da violência que eu sofria em casa, violência física, emocional, psicológica, eu também passei por molestações, violência sexual fora de casa. Então eu cheguei na igreja com 18 anos de idade com a minha alma fragmentada. Toda marcada. Toda né? marcada. Vida da bastardia, passada por tantas situações, meu pai absurdamente rejeitador. E com 18 anos eu tive esse encontro verdadeiro. Eu fiquei dos 8 aos 18 perambulando por igreja evangélica, mas naquele dia eu aceitei Jesus pela 1000ª vez, mas foi de corpo, de alma e de espírito. Voltei para casa e aí eu andava com roupas curtas, roupas que não eram adequadas, coloquei tudo dentro de um saco, disse não vou mais andar assim porque agora eu sou filha de Deus, sou serva de Deus, não tinha entendido ainda que era filha. Ou seja, importante você que está ouvindo saber que a nossa mudança interior é que vai fazer a mudança exterior. É o que muda em nós, do lado de dentro, que faz termos preocupação com santidade, com aparência e com aquilo que produzimos, não é? Sim. Primeiro precisa acontecer aqui dentro. Sim, e a pregação nem foi sobre santidade, a pregação foi sobre o amor de Deus. Mas eu fui convencida de uma forma que ainda cheguei nos meus amigos e falei para eles naquele dia, olha, eu não vou mais para balada junto com vocês. Se vocês quiserem, agora vocês precisam andar comigo para a igreja. E aí ainda eles me zoaram, achando que eu ia retroceder. Falaram, e aí, ficou louca? Eu falei, louca não. Fiquei bitolada, eu fiquei possuída, eu fiquei completamente dominada, porque em nenhum lugar do mundo eu recebi tanto amor e tanta paz e eu não quero nunca mais abrir mão disso. E se vocês quiserem comigo, então nós vamos. E realmente não retrocedi. E ali começou a sua caminhada cristã verdadeira. Começou. Aí eu comecei a buscar, aí foi uma coisa muito extraordinária também, porque meu pai tentou me matar de novo, dessa vez lúcido. Eu estava me trocando para ir trabalhar e ele pegou uma tesoura de manhã e veio dentro do quarto com a minha mãe do meu lado e falou, eu vou te matar. E na hora que eu tinha acabado de me converter, eu só falei, Jesus! E eu vi meu pai retrocedendo com a tesoura na mão, com os olhos arregalados. Nesse dia eu comecei a entender de mundo espiritual, porque não a era luta meu pai. não é contra a carne e o sangue. Não a luta é. não é contra a pessoa, é contra o que está por trás. E certamente havia um ser espiritual da maldade, Sim, usando a figura do pai para tentar fazer uma maldade. Né? Sim, e eu entendendo que não era meu pai, eu entendi que meu pai foi tão vítima quanto eu de todas aquelas loucuras, agressões, tentativas de nos matar, de matar a mim, minha família. Eu entendi que ele era tão vítima quanto eu e eu perdoei ele, pastor. Perdoei, meu pai aceitou Jesus comigo. Que bênção. O diabo queria usar o meu pai para me levar para o inferno e Deus me usou para levar meu pai para o céu, Opa! gente. Isso é tudo de bom quanto corpo. Muito extraordinário, muito extraordinário. Perdoei meu pai, perdoei, mas com todo o amor da minha vida, cuidei do meu pai por mais de 20 anos. Eu fui a ponte também com uma senhora. Que bom. Eu ensinava meu pai também a abraçar, ensinava meu pai a beijar. E meu pai há 3 anos foi recolhido e eu estive do lado dele como uma mãe para ele em todo o tempo. Deus me deu esse amor nessa proporção, pastor. Amém. Glória a Deus. E aí chegando na igreja, mesmo sem saber sobre a esposa ser encontrada, mas porque aí eu fiz um propósito com Deus, esqueci de falar. Como eu não tinha tido um relacionamento com meu pai de pai e filha, eu não sabia o que era ter pai. Eu nunca tinha ido a uma padaria tomar um sorvete, não sabia o que era meu pai me chamar de filha. Não tinha, eu também me rebelei muito na adolescência, fiquei, claro, rebelde com ele também. Então não tinha relacionamento de pai e filha. E eu não sabia o que era ter pai. Então quando eu me converti, entendi o que era o pai de amor, eu fiz um propósito com Deus. Porque eu li em Hebreus 12:9 que Deus é pai do nosso espírito. E aí eu surtei. Eu me sentia órfã, tanto emocionalmente e espiritualmente, fruto da bastardia. E eu falei, não, então eu tenho pai. Eu tenho pai, meu pai do céu é meu pai, antes do meu pai ser o meu pai. Então eu tenho pai, eu nunca fui sem pai. E aí fiz um propósito com Deus, pastor. Eu falei, eu não sei o que é ser filha, e eu não sei o que é ter pai, mas eu quero aprender. E tudo que o Senhor me mandar fazer, eu vou lhe obedecer. E a primeira coisa que aconteceu
foi que eu fui encontrada. Meu marido estava orando há 1 ano e 8 meses por uma esposa, e ele disse que quando eu cheguei na igreja, eu era esposa E dele. vamos dar um break aqui. E não foi qualquer homem que a encontrou. Não. Foi um homem muito especial, pastor Arnaldo é o nome dele. Amém. Também está fazendo parte do nosso ministério. Sim. E é uma pessoa preciosa. Aquilo que não teve como filha, depois teve como esposa. Exatamente, eu vi a restituição de Deus, porque pensa no maior amor do mundo, gente, esse meu marido que Deus me deu. Então vamos lá. Daí foi sua caminhada cristã, vida ministerial, junto com o pastor Arnaldo, construiu família, estabeleceu ministérios. Então eu vou te fazer a pergunta segunda, né? A primeira pergunta mostra uma menina sofrida, lar disfuncional, maltratada, sem perspectiva, mas que tem um encontro com Deus. E junto com Deus vem tudo mais. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Vem o casamento, vem a família e vem o ministério. Eu falo que aonde nós fomos mais feridos é aonde nós somos mais usados por Deus para cuidar de pessoas feridas. É exatamente isso. Nosso ministério tem essa marca. Cuidar de pessoas que não têm pais que cuidam, pessoas que são abusadas sexualmente, pessoas que são maltratadas. E aí, eis que de repente, não mais que de repente, há um encontro entre nós. Pastor Isabel vai para o Silk. Aí a segunda pergunta. Quem é a Pastora Isabel hoje e o que o Silk representou na vida dela? Silk, Seminário Intensivo de Libertação e Cura. O que isso significou para ela e para o ministério dela hoje? Significou um divisor de águas completo, porque um pouco antes, anos antes de chegar ao Silk, por conta de todo esse histórico familiar destrutivo, eu, assim que me converti, comecei a trabalhar ministerialmente. Por 10 anos atuei em todos os ministérios, e depois de 10 anos eu entrei no Ministério de Cura Interior e Libertação. Já éramos pastores, eu e meu marido, nós já éramos pastores, e entramos no Ministério de Cura Interior e Libertação e ficamos por 15 anos. Aprendi muita coisa, foi muito importante no ministério que nós participamos, mas eu queria algo mais. E eu sentia que faltava. E eu orava assim, pastora: Senhor, eu quero verdadeiramente colocar em libertação os cativos. Eu não quero atender por atender, porque quando eu subir aos céus não vai ser título de pastora Isabel, ministro de Cura Interior e Libertação, que vai ter relevância para o Pai. O que vai ter relevância para o Pai são seus filhos e suas filhas de volta para casa. Então eu quero efetivamente contribuir com isso. Me ensina, Senhor, me ensina. E aí eu tinha amigas que começaram a ouvir a senhora e mandaram vídeos da senhora para mim dizendo: você precisa ouvir essa pastora, ela é sua cara, ela fala do seu jeito. E eu comecei a ouvir a senhora, eu falei: pronto, encontrei a resposta, era isso. Era isso, porque é óbvio, se há um ministério específico de cura interior e libertação, como é o Silk, a profundidade é muito mais elevada, né, pastora? E eu, com 15 anos de cura e libertação, quando encontrei tudo aquilo que a senhora estava ministrando, eu falei: meu Deus, eu vou começar a conhecer agora essa profundidade que eu tanto pedi para conhecer. E aí vim fazer o Silk. E nesse encontro, vim para aprender, gente. Mas o Senhor conhece os que são seus, e o Senhor sabia que há 15 anos eu estava ali exatamente porque fui uma menina cheia de dores, uma criança defraudada emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, sexualmente, tudo. Eu sabia de onde Deus tinha me tirado, e muitas situações ocorreram por minha busca pela presença de Deus. Então, pela misericórdia dele, como a senhora até mencionou, que pela misericórdia Deus preservou a senhora de muitas coisas, pela misericórdia de Deus, mesmo antes de entender muitas profundidades espirituais que eu aprendi só no Silk, o Senhor foi me sustentando, me preservando, me guardando, e foi me curando de muitas coisas também anteriormente. Quando eu cheguei no Silk, muito mais aconteceu, mas pela misericórdia dele, eu fui sendo sustentada. E quando eu cheguei no Silk, eu entendi que Deus, ele cumpriu, que 15 anos eu fiquei semeando, porque eu transformei da minha dor o motivo da minha missão na Terra. Você entendeu o seu chamado? Eu entendi o meu chamado. E quando eu cheguei no Silk, o Senhor nos apresentou de uma maneira extraordinariamente celeste. E aí ela me convidou para participar desse ministério que é o céu na terra, gente. Eu falo, pastora Isabel, que existem chamados
para muitas coisas. Deus chama evangelistas, chama mestres, pastores, profetas, apóstolos. Mas Deus chama libertadores com um grito. É um grito, não é um chamado. Eu falo que é um grito de Deus, né? Um dia eu li um salmo e naquele salmo dizia: salva os que estão indo para a morte, os que cambaleiam estão indo para serem mortos. O chamado de cura e libertação é esse, né? Hoje, o dia de hoje, dia 26 de fevereiro de 2021, nós estamos encerrando uma edição do Silk. E a última pessoa que me abordou para dar o testemunho, ela me disse o seguinte: pastora, eu já tinha tentado o suicídio, já tinha pensado em acabar com a minha vida. E aí, nesta semana que passou, eu decidi que não valia mais a pena viver. E eu escrevi 3 cartas para 3 pessoas diferentes me despedindo, porque eu ia me matar. E aí uma irmã minha me mandou para cá. Ela disse: se você quer ir para um lugar que morre, eu vou levar você para um lugar de morte. E mandou para cá. Não dá certo. E ela não entendeu muito bem, mas foi um lugar onde morreu a mulher cheia de dor, cheia de sofrimento, e nasceu uma pessoa cheia de esperança. Aleluia. Então, realmente, seminário, Ministério de Libertação, o chamado para ser um libertador é um grito de Deus, é um grito de socorro para as pessoas, né? E aí eu preciso dizer algo para você. Pastora Isabel, ela junto com o pastor Arnaldo tem um ministério em São Paulo. É minha discípula, faz parte do Ministério Silk, mas eles têm o seu próprio ministério como pastores e líderes. E lá em São Paulo você pode encontrar o processo de cura e libertação, se você precisar. Você pode chamar essa mulher de Deus para ministrar em eventos de mulheres. Aliás, eu tenho enviado. Quando me convidam e eu não tenho agenda, eu envio minhas discípulas. E ela é uma das discípulas que eu tenho enviado. E todas as pessoas que a recebem ficam impactadas de ver a excelência do que Deus faz através da vida dela, né? Então, só para concluir, pastora, com poucas palavras, o Silk foi um divisor de água no seu ministério? Total. Foi resposta do céu na terra, porque tudo que eu buscava durante todos esses anos, de que eu queria verdadeiramente colocar em libertação os cativos, eu encontrei na palavra rema e logos Glória também. a Deus. Glória a a palavra Deus. revelada. Eu esqueci de falar que eu também tentei me matar 2 vezes. E eu achei tão ruim, eu pensei que eu tô tão ruim que nem Deus me quer. Mas é porque Deus tinha um propósito, né? E uma missão. Olha aqui, eu estou aqui com o propósito de Deus sendo cumprido, com uma pessoa que é uma das mais extraordinárias da Terra, gente, não está entendendo. Tenho 3 filhas lindas, tenho uma família e tenho um cumprimento do Pai dos céus na minha vida. É forte demais isso. Olha o que Deus faz, você que está ouvindo, olha o que Deus faz. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser improvável, não é? Não tem uma referência familiar, não tem um ensino familiar, mas um dia tem um encontro com Deus. E através desse encontro começa uma nova caminhada. Torna-se uma pessoa segura, saudável, pronta para ajudar outras pessoas. Quando muitas pessoas que não têm esse encontro com Deus passam a vida em intermináveis terapias, intermináveis usos de medicação. Por quê? Porque não foram libertas das suas dores, dos seus sofrimentos do passado. Quando você experimenta uma libertação real, que só Cristo pode dar, você não apenas fica livre, mas você pode se tornar libertador de outras pessoas. Aleluia, foi isso que aconteceu com ela, não é? Eu desafio você a ir para os outros vídeos que tem no canal, entender o que é cura e libertação. Desafio você a participar de um seminário. Nós temos seminários online, seminários presenciais. E você pode escolher. Se você não puder ir para seminário nenhum, tem vídeos com ensinos de libertação nesse canal. E não deixe de buscar cura e libertação para a sua vida. Se passa pela sua cabeça suicídio, se passa pela sua cabeça largar tudo, desaparecer, não faça isso. Comece a buscar em Deus cura e libertação. Pastora Isabel, eu te amo. Ela disse para mim: eu te amo até o céu. Eu te amo até o céu, força. Pois é, preciosa. Pois é. E quero muito que você prossiga no seu chamado, no seu ministério,
na sua igreja, lá em São Paulo, cuidando de muita gente. Eu vou lhe enviar muita gente Em para lá. nome de Jesus, ó glória. Beijo no coração, Amém. querida. Que Deus venham abençoe. Silks, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Amém.